Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo 1, versículos 10 e versículos 12. Para nós, dentro deste tempo que temos esta noite, podermos meditar na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, verso 10 e verso 12. Glória a Deus. Amém? Ninguém falou amém, então vou esperar um pouco mais. Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. Glória a Deus. Amém agora? Então vamos lá. A minha tradução está dizendo assim: E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Diga amém. Queridos, quero tomar esse texto da Epístola aos Hebreus para meditarmos esta noite. E vamos dar aqui esse tema: o tempo não efetua mudanças em Deus. O tempo não efetua mudanças em Deus. E o escritor aos Hebreus nos mostra isto, no texto que nós acabamos de ler. Ele diz que Deus fundou a terra, e os céus são obras das mãos de Deus. Ele diz: eles perecerão, isto é, tanto a terra como os céus. Mas ele diz: mas tu permanecerás. Como roupa vão envelhecer, como um manto será enrolado, como uma veste se mudarão. E ele termina o texto dizendo: mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. É claro que ele está falando aqui da eternidade de Deus. E com isto nos provando que o tempo não é capaz de provocar mudanças no Deus a quem nós servimos, no Deus a quem nós adoramos. Então, esta noite nós vamos conversar sobre os atributos de Deus. Atributo, nós temos na Bíblia Sagrada, e atributos de Deus são qualidades que são atribuídas ao seu caráter divino. E esses atributos, de acordo com a sua autorrevelação, nos ajuda a entender quem é Deus. É claro que nós, seres humanos limitados, não temos como entender Deus na sua totalidade. Não tem como nós entendermos Deus na sua totalidade dentro deste corpo limitado. Mas através dos atributos que a palavra nos ensina a respeito deste Deus que nós servimos, nós podemos então conhecê-lo um pouco mais, entendê-lo um pouco mais. E quando nós falamos de atributos de Deus, preciso dizer aos irmãos e às irmãs que atributos de Deus, em primeiro lugar, tem o que nós chamamos de atributos incomunicáveis,
São atributos que são únicos de Deus, que não são transferidos a ninguém. Eu vou te dar exemplos na Bíblia. Por exemplo, a eternidade. A eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Por quê? Porque só Deus é eterno. Eu e você não somos eternos. Os anjos passaram a ser eternos a partir da sua criação. Mas os anjos tiveram um dia na história em que foram criados. E a partir do dia da sua criação, então eles se tornaram eternos. Agora, nós não somos eternos. Nós aguardamos uma vida eterna. Que Jesus Cristo disse que aqueles que permanecerem nele, que permanecerem firmes até o fim, serão salvos. E aí, uma vez salvos deste mundo, então sim, viveremos uma vida eterna. Então o único eterno é Deus. Então entenda que eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Ninguém mais é eterno. Deus é o princípio de todas as coisas. Gênesis 1:1. Nós entendemos isso. Em Deus se criou todas as coisas. Qual outro atributo que eu posso chamar de incomunicáveis? Por exemplo, a onipotência de Deus. Só Deus é onipotente. Ninguém mais. O diabo, nosso adversário, ele não é onipotente. Onipotente, só Deus. E isso não é transferível para ninguém. Outro atributo incomunicável de Deus, onisciente. O único que conhece os meus pensamentos são Deus. É Deus, ninguém mais. Ninguém mais conhece os seus pensamentos. Só Deus. Tanto é que o autor vai dizer que até antes mesmo de nós pronunciarmos uma palavra, Deus já sabe aquilo que vamos falar. Deus é onisciente, Ele conhece até o amanhã. Ele sabe o que vai ocorrer se nós terminarmos esta reunião à noite, o dia de amanhã se chegar e assim por diante. Tudo isso pertence a Deus. Ainda dentro dessa questão, Deus é onipresente. É outro atributo incomunicável de Deus. Ninguém mais é onipresente. Deus está aqui, diga amém. Mas está havendo culto hoje em milhares e milhares de lugares neste Brasil. Não é assim? E eu pergunto, Deus está nesses lugares? Certamente Deus está. Mas como Ele está aqui, está lá? Porque Ele é o único ser onipresente. O adversário, volta a dizer, o diabo não é onipresente. O diabo não está em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. E isso não é transferido para ninguém. Vocês estão me entendendo? Então veja bem, a eternidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a soberania. Só Deus é soberano. Ninguém mais nesta terra ou nos céus é soberano. O único que tem poder de determinar alguma coisa é Deus. A gente vê às vezes pessoas determinando isso, aquilo, é pura bobeira. O homem, a mulher, não tem poder de determinar nada. O único que tem poder de determinar é Deus. Nem o diabo, irmãos. Nem o diabo. O diabo só tocou em Jó, por quê? Porque Deus autorizou. Porque Deus autorizou. Porque Ele não é soberano. O autor vai dizer que só existe um Deus soberano. Tanto é que ele escreve, ao único soberano Deus,
que é o meu Deus, o teu Deus, que é o Deus da igreja. Há um outro atributo aqui que é incomunicável também, que é a imutabilidade de Deus, o ser imutável. Deus não muda, Deus é o mesmo. E isso é só Deus. Basta você olhar no espelho, né? Ou basta você pegar as fotos antigas, né? Dá uma olhadinha nas suas fotos antigas, vê se você é o mesmo. Vê se os seus cabelos são os mesmos, hein? Vê se o seu corpo é o mesmo. Não somos, por quê? Porque vamos mudando com o tempo. Uns emagreceram, outros, né? Uns caíram o cabelo, outros nasceu mais cabelo, sei lá o que aconteceu, mas mudou. Ninguém é o mesmo de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, e nem de 5 anos atrás, porque nós passamos por mudança, o ser humano. Agora, Deus não. Se Abraão estivesse aqui esta noite, 5.005 anos antes de Jesus Cristo vir à terra, as mesmas palavras que Deus usou para Abraão, Deus ia usar para mim e para você esta noite, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é imutável. Então, quando eu falo de eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, soberania, quando eu falo de imutabilidade, eu estou falando de atributos incomunicáveis de Deus, que não são transferidos para ninguém. Só Deus é. Agora, nós temos os atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Aí sim, esses atributos, Deus compartilha conosco. São os atributos comunicáveis de Deus. Vamos lá. Primeiro, o amor. Deus é o amor. Agora, só que eu e você também podemos amar. Sim ou não? Sim ou não? Podemos. Nós podemos amar. Podemos ter o nosso coração cheio de amor. Podemos agir através do amor. Então, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Eu só não vivo o amor de Deus se eu não quiser viver. Mas Deus derrama o seu amor em nós. Esse é um atributo comunicável de Deus para a minha vida e para a sua vida. Outro, a bondade. Deus é bom. A Bíblia, o salmista em especial, por muitos e muitos textos, nos 150 salmos que temos, ele repete que Deus é benigno, Deus é bom. E isso é um atributo comunicável de Deus, que indica que eu e você também podemos ser bons. Podemos ser bons. Éramos ruins quando estávamos no mundo, quando não tínhamos Jesus, quando não tínhamos o Espírito Santo na nossa vida. Agora, se você veio para Jesus e Jesus mudou a sua vida, esse espírito de ruindade tem que ter ficado para lá. Crente não pode ser assim. Crente tem que ser bom. Eu não estou dizendo de ser bobo. Ser bobo é uma coisa, estou dizendo de ser bom. Porque esse é um atributo de Deus para a nossa vida. Outro atributo comunicável do Senhor é a misericórdia. A Bíblia vai dizer que Deus é o Pai da misericórdia. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor é que são as causas de não sermos consumidos. Deus é um Deus de misericórdia. Aliás, eu e você só estamos aqui esta noite devido à misericórdia de Deus para a minha vida e para com a tua vida. Agora, o crente, eu e você, nós temos que ser misericordiosos também. Nós não podemos ser o contrário a isto. Mas eu e você precisamos aprender a usar de misericórdia para com as pessoas, para com os nossos irmãos e assim por diante. Sabedoria é um atributo comunicável de Deus. Deus é a fonte inesgotável de todo saber. E essa sabedoria está disponível a mim e a você. Basta buscarmos. Tiago diz isso.
Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Busque a Deus. Pastor, eu não consigo entender. Vai para os pés do Senhor. Peça ao Senhor sabedoria. Porque esse é um atributo comunicável de Deus para a nossa vida. A justiça. Crente não pode ser injusto. Crente tem que ser justo. Crente tem que saber aplicar a justiça provinda de Deus. Agora, o crente não pode ser injusto. Crente não pode usar de injustiça para com as outras pessoas. Ah, pastor, mas me feriu, me machucou, não sei o quê. Não, irmão, você é uma pessoa que vive a justiça de Deus. Então, o crente não vinga. Crente não vai atrás para vingar. Crente não vai atrás para fazer mal. Aliás, a Bíblia diz, as palavras do Senhor, minha é a vingança, diz o Senhor. Então nós precisamos aprender a usar de justiça. Sermos justos. Porque esse é um atributo comunicável de Deus para a minha vida e para a sua vida. Outro, a santidade. A Bíblia nos afirma que Deus é santo. Deus é santo. Isaías 6 vai dizer que os serafins, ao redor do seu trono, clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo. E esse é um atributo que eu e você também podemos ser santos. Podemos lutar por santidade. E, aliás, não só podemos, como devemos lutar para vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. Não importa como anda o mundo, não importa como andam os outros, nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. E a Bíblia nos ensina a sermos homens e mulheres santos na presença deste Deus. Outro atributo comunicável de Deus é a paz. Deus é Deus de paz. Tanto é que nós chamamos ele de Jeová Shalom, o Deus da paz. E essa paz deva envolver a minha vida, deva envolver a sua vida. Essa paz deva estar dentro de nós. O cristão, aonde chega, ele deva espalhar a paz. Porque Deus é a nossa paz. Então somos cheios desta paz. Então veja que poderíamos aqui discorrer, não temos tempo para isso, mas há atributos incomunicáveis de Deus e há atributos comunicáveis que eu e você podemos viver com eles e com isso compreendemos, entendemos um pouco mais daquilo que Deus é. Então Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é imutável, Deus é amor, Deus é santo e Deus é Pai das misericórdias. Se você está com a sua Bíblia aí, me acompanhe no Salmo 90, verso 1 e 2. Salmo 90, verso 1 e 2. O salmista nos mostra que Deus é eterno. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia! Dá para dar um glória a Deus, né? Deus é eterno, irmãos e irmãs. O Salmo 90, verso 1 e 2, nos prova isso. E temos uma imensidão de texto que nos prova. Deus é soberano. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Veja o que Paulo escreveu. Vai lá. Filipenses 2, verso 13. Paulo escreveu assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Em Deus está tanto o querer como o efetuar. Deus é soberano. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Deus faz a hora que Ele quer. Deus opera a hora que Ele quer. Deus muda as situações
a hora que Ele quer. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele faz a hora que Ele quiser fazer. E nós precisamos entender isto. Está nas mãos de Deus. E Ele é soberano. E a sua vontade prevalece sobre nós e sobre a igreja, porque a igreja é de Deus. Então Deus, Ele é soberano. Nele está tanto o querer como o efetuar. Se Deus quiser fazer agora, Deus faz agora. Amém? Porque nele está o querer e o efetuar. Deus é imutável. Tiago 1,17. Olha o que diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha o texto. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia. Então eu afirmo, o tempo não efetua mudanças em Deus. Passa o tempo passa, mas Deus é o mesmo. O Deus que fez milagre lá naquele tempo, é o Deus que faz milagre hoje. O Deus que operou maravilhas lá, é o Deus que opera maravilhas aqui. Deus não sofre mudança, nem sombra de variação. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Não sei se você pode glorificá-lo por isto. Deus é eterno. Deus é soberano. Deus é o mesmo. Salmo 102, verso 11, vai afirmar que o ser humano é mutável. Eu e você mudamos. Olha o que diz o salmista, no Salmo 102, verso 11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Então nós mudamos. O ser humano, ele é mutável, ele muda. Olha aqui, a gente muda de opinião, não é assim? Às vezes fala uma coisa de manhã, quando chega à tarde já não é mais a mesma coisa. O ser humano tem isso. A gente muda no relacionamento com as pessoas. Muda. Você, enquanto não conhece, é um santo. É um santo. Aí você passa a conhecer, daqui a pouco não é santo mais. A gente muda no relacionamento com as pessoas. É como o pastor quando chega na igreja, né? Quando o pastor chega na igreja, tem uns crentes que dizem assim, é um santo homem de Deus. Quando passa algum tempo, irmão, aí só fala, é um homem de Deus. Quando passa um tempo, aí já não é santo homem de Deus, nem homem de Deus, é um homem. Porque tem uns crentes que vai referir ao pastor e diz, sabe o homem lá? O homem lá falou isso. Porque muda. A gente vai conhecendo as pessoas, e a nossa tendência seria ter que amá-las mais, mas parece que a gente muda conforme a isto. As pessoas vêm até a gente e elas já vêm tudo pronto. Aí se você dá uma resposta que não é aquilo que elas estão esperando, ela já muda. Já muda. A gente vive isso sim. Tem muita gente que vem na gente, pastor, olha, eu quero isso, aí eu digo, não pode, assim, assim, assim. Aí já muda a cara. Já muda tudo. Né? Tem aquelas pessoas que vêm assim, prontinha, até para divorciar. Elas vêm prontinhas já. Elas querem que o pastor concorda. O pastor diz, não, minha filha, você está certo. Não, meu filho, você está certo. Aí o pastor diz, minha irmã, meu irmão, a Bíblia fala assim, 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 assim. Aí você perde o crente. Ele já passa a te olhar com um olhar diferente, já não dá mais a paz do Senhor direito. Agora, se você concordar com aquilo que Ele quer, aí você é Deus. Mas se você não concordar, a pessoa muda em relação a você. Porque todos nós, seres humanos,
somos mutáveis. Ninguém aqui dentro fala, pastor, eu não mudo, eu sou o mesmo. É nada. Você está mentindo aí, não mente não dentro da igreja. Porque você é mutável também. Você é mutável também. O homem mudou até com relação a Deus. Gênesis 11, 3 e 4, só vou citar aqui, que é a questão da rebelião, a Torre de Babel. Veja, a criatura se voltou contra o Criador. Deus havia dado uma ordem: crescei, multiplicai, povoai a terra. Não é para ficar todo mundo no mesmo lugar. Mas qual foi o desejo daqueles homens? Vamos construir aqui uma torre que vai até os céus e nós vamos ficar por aqui mesmo. Não era isso que Deus havia dado a ordem. E aí, é uma rebelião contra Deus. E Deus precisa descer e fazer com que as línguas deles fossem diferenciadas, para que eles pudessem se espalhar sobre a terra. É a criatura voltando-se contra o Criador, porque o ser humano muda. Vamos lá, para nós irmos para aproveitarmos o tempo. Imutável, que é o caso de Deus, é alguém que nunca deixará de ser o que é, e sempre foi o que é, independente se qualquer pessoa faça algo para mudá-lo. Então uma pessoa, dependendo como ele vem até mim, ele pode até me persuadir a mudar. Mas ninguém, escute aqui, ninguém persuade Deus a mudar. Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não altera-se, Ele é o mesmo. Ninguém é capaz de fazer algo que mude Deus, de jeito nenhum. Ele é o mesmo. Deus é inalterável quanto aos seus atributos. Salmo 102, verso 12. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Olha o que diz Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Hebreus 1, 10 e 12. Tu és o mesmo. O mesmo, o mesmo. Nada muda Deus. As pessoas podem te mudar, as situações podem mudar você, mas nada muda Deus. Deus é imutável. Deus é imutável. O seu amor não muda. Jeremias 31, verso 3. O nosso amor pode mudar, e muda. Mas o amor de Deus não muda. Jeremias 31, 3, ele diz assim: com amor eterno te amei. É com amor eterno. Também com amável benignidade te atraí. Então Deus te ama e me ama com um amor eterno. Que nós falamos aqui esses dias atrás, que é imensurável, que não se pode medir. Aleluia. A sua misericórdia é eterna. Salmo 100, verso 5. Diz assim: porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus, aleluia, a sua misericórdia é eterna. O seu poder não aumenta nem diminui. Deus é onipotente. Seu poder com o tempo não aumenta nem diminui, porque todo o poder emana de Deus, provém de Deus. Olha o que diz Jeremias 32, 17 e depois o 27. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Olha a pergunta que ele faz. Versículo 27.
Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Meu irmão, minha irmã, nada que nós venhamos a fazer impressiona Deus. Nada. O texto é muito claro. Não tem coisas maravilhosas para Deus, porque Deus criou tudo. Deus fez tudo. Eu estou dizendo porque tem crentes assim, eu vou impressionar Deus com o meu jejum. Não impressiona, irmão. Eu vou impressionar Deus com a minha santidade. Não impressiona. Jejuar é dever meu e seu. Ser santo é dever nosso. Mas isso não impressiona Deus, porque Deus é a santidade. Então eu tenho que fazer sim. Tenho que jejuar, vamos jejuar. Tenho que consagrar, vamos consagrar. Tenho que viver uma vida de santidade, vamos viver uma vida de santidade. Mas não adianta você achar que você vai impressionar Deus com palavras bonitas. Não, você não vai. Porque não há coisa mais maravilhosa para Deus. Porque Deus criou tudo. Deus fez tudo. Pega uma cozinheira, e leva ela para almoçar na tua casa. E você sabe cozinhar bem. Ela vai comer, vai te agradecer, né? Mas ela não vai ficar impressionada com a sua comida, porque ela é uma boa cozinheira também. Pega um pintor de quadros, leva ele na sua casa e pinta um quadro bonito, ele vai até te elogiar. Mas você não vai impressionar ele, porque ele também faz isso. Agora tem crente, eu vou impressionar Deus. Não, irmão, você não impressiona Deus, não. Faça o que você tem que fazer. Tem que jejuar, jejua. Tem que orar pelas madrugadas. Eu não sei que hora que você ora, ore. Tem que santificar, santifique. Isso é coisa de crente. Mas você não vai impressionar Deus com nada, não. Sabe o que pode chamar a atenção de Deus? É uma vida na humildade. É uma vida na humildade. Chegar a Deus com humildade, com simplicidade, e chegar na presença dEle, e rasgar o teu coração, a tua alma, e fazer uma entrega completa a Ele. Os fariseus, Jesus vai dizer que os fariseus, eles iam orar nas esquinas, eles faziam orações longas, demoradas, e usavam as palavras mais difíceis, para impressionar as pessoas que estavam ouvindo eles orar. Mas quando Jesus se referiu aos fariseus, Jesus disse: vocês são a raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro estão todos apodrecidos. Então não adianta. Você quer agradar a Deus? Abra o teu coração, a tua alma, quer seja aqui, quer seja no teu quarto, quer seja onde você se derrama na presença dEle. Abra a tua alma e fale com Ele. E você vai ver que Ele vai te ouvir e virá a resposta dos céus para a tua vida. Virá a resposta do céu para você. Deus não muda as suas promessas em relação a nós. Jeremias 1:12, ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Na Bíblia, nós temos promessas relacionadas à nação de Israel, nação que Deus formou através de um homem chamado Abrão, que depois foi Abraão, da sua esposa Sarai, que foi Sara, e que nasceu Isaque, e que nasceu Esaú e Jacó, e de Jacó nasceu 12 filhos e uma filha, e esses 12 filhos se constituiu 12 tribos, aonde Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e compôs ali uma nação, com 12 tribos chamado Israel. Deus não muda nenhuma palavra daquilo que prometeu a Israel, tanto é que ainda hoje as profecias estão se cumprindo, e vão se cumprir referente a Israel. Mas só que também, irmãos, Efésios, nós aprendemos aqui na nossa escola dominical, Paulo ensinando que de dois povos, judeus e gentios, Deus fez um, a igreja. Eu e você,
Deus pegou judeus, Deus pegou gentios e fez a igreja. E escute aqui, acho que dá para você vai dar um glória a Deus. Deus não muda nenhuma das promessas que Ele fez para a igreja. Tudo que Deus falou concernente à igreja vai acontecer e está acontecendo. Amém? Por quê? Porque Deus não muda. Tito 1 e 2, o tempo não permite mais continuar lendo, mas Tito 1 e 2 diz que Deus é fiel. Eu, Paulo disse, posso até me tornar infiel, mas Deus permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Deus é soberano. Isaías 46 e 10, eu vou ler esse texto. Que anuncio o fim desde o princípio. Olha, irmão, analisa comigo. Quem que está lá? Irmão Jadilson, coloca aí para mim, rapidamente, Isaías 46 e 10. Vamos olhar assim, rápida. Tem como colocar? Ah, já está lá. Olha o texto lá. Que anuncio o quê? Vocês estão enxergando aí? Que anuncio desde... Quem consegue isso, irmão? No princípio, você já saber como vai acabar. Tem alguém aqui que consegue isso? Hã? Eu nem sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nem daqui a 1 minuto eu não sei o que vai acontecer. Nem você sabe. Mas olha lá. Anuncia o fim desde o princípio. Aí cabe à igreja ali naquele texto ali. Sabe por quê? Porque a igreja já sabe qual é o fim. Já sabe. Não é eu que sei. É porque Deus já mostrou isso. O fim da igreja é vitória. Vitória. Vitória e vitória. Continua lá, ó. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Olha aí, lá no tempo antigo, Ele vai anunciar coisas que ainda não aconteceram. Dá um exemplo, pastor, vou te dar. Isaías profetizou a respeito de Jesus. Não foi isso? 9:6, é isso lá? 9:6, dá uma olhada lá. Ele profetizou a respeito de Jesus. Vamos ver se é isso mesmo, se eu não estiver errado. 9:6. Leia aí, irmão Marcelo, por gentileza. Um menino, diga, um menino vos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre... Vamos parar aí. Um menino vos nasceu. Um filho se vos deu. Jesus nasceu esse dia aí, que Isaías profetizou. Desta profecia aqui, até o dia que Jesus nasceu, lá na manjedoura, com José e Maria, 750 anos. Mais ou menos. Só que olha o presente, não está no presente aí? Um filho se vos deu, nasceu. Um menino se vos deu, presente. Dentro da onisciência de Deus, Deus já estava vendo José e Maria lá na manjedoura com Jesus Cristo nos braços. Só Deus pode isto. Ninguém mais. Ninguém mais. O que digo? Ponto e vírgula, o que digo? 2 pontos. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Irmão, é por isso que lá em Isaías 43 e 13 está escrito, vocês conhecem de cor: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí ele faz uma pergunta: operando eu, quem impedirá? Se Deus quer fazer, ninguém. Pode se levantar o inferno, pode se levantar miríades de demônios. Se Deus quer fazer, Deus faz.
Deus faz, é a sua vontade, é soberania, é Deus ser soberano. Se você me entendeu, glorifica Ele esta noite. Agora escute, eu vou encerrar com essa frase. Deus continua no seu alto e sublime trono, vestido de toda a glória e de toda a majestade, esperando ser adorado por cada um de nós que aqui estamos esta noite. Você pode levantar a sua mão por um instante e pode dar glórias a Deus, exaltá-lo, bendizê-lo, honrá-lo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é imutável. Amém? Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de noite e que a semana continue sendo abençoada por Deus.